Queridos irmãos e irmãs da congregação São Lucas de Parobé, Páscoa durante a minha vida sempre despertou emoções diferentes. Quando eu era criança, Páscoa sempre representava uma certa ansiedade, uma certa expectativa especial, porque os meus pais sempre tinham o hábito de esconder os ninhos em algum lugar da casa ou do pátio da casa, antes de nós sairmos para o culto na igreja. Então a noite anterior era sempre uma noite de expectativa, para saber não tanto pelo tamanho do chocolate ou não, mas mais por aquela expectativa de procurar o ninho, de ir atrás. Depois, com o passar do tempo, quando me tornei pastor, o domingo da Páscoa passou a ter uma outra emoção, uma outra expectativa. Era a expectativa da responsabilidade com aquele culto que eu sempre considerei como pastor o culto mais importante, sendo que todos são importantes, mas o culto da Páscoa sempre me pareceu o mais importante de todos. Quando eu estava na congregação, eu imaginava que sempre alguma coisa de diferente deveria ter, deveria ser um culto especial, alguma coisa de diferente. Agora, na capelania da universidade, sempre tenho também de organizar cultos de Páscoa e é um desafio ainda maior, porque é tentar levar uma celebração de Páscoa diante de pessoas que muitas delas nem são cristãs, muitas delas talvez não tenham outra oportunidade durante o ano de ouvir falar de Jesus. Mas essa Páscoa desse ano de 2020 tem uma emoção diferente. Ela é diferente porque eu chamaria essa Páscoa de a Páscoa do medo. Nós estamos com medo. De certa forma, nós estamos assim como aqueles discípulos naquele domingo que estavam trancados dentro de casa, com medo, apavorados. Nós também estamos nessa Páscoa, nem na casa de Deus podemos estar. É necessário que fiquemos sempre que podemos em nossas casas. Nós estamos com medo de pegar ou de transmitir o vírus. Nós estamos com medo nesses dias se nós vamos ter ou não emprego, se nós vamos ter ou não salário. Aqueles que têm um pequeno ou grande negócio têm medo se vão resistir a esse tempo parado. Nós temos medo e insegurança porque não sabemos até quando tudo isso vai. E acima de tudo, nós temos medo de morrer. Medo de morrer nós sempre temos. Mas agora a gente sente, parece a morte chegar perto demais, de uma maneira como talvez a gente nunca experimentou. A morte pode vir por um espirro, por uma tosse perto de nós ou em alguma coisa que nós encostamos, e pior ainda, nós podemos levar morte a outras pessoas. Por isso todo o cuidado necessário nesses dias. De certa forma, nessas últimas semanas, a morte está sendo soberana. Ela está em todos os noticiários, parece mega-sena acumulada. Só aumenta, aumenta, aumenta e bate recordes em todos os lugares do mundo. Em plena Sexta-feira Santa, nós ouvimos a notícia triste de que em menos de 3 meses a Covid-19 já matou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. É a morte soberana. Mas talvez um dos aspectos ainda mais tristes e cruéis dessa pandemia é vermos imagens dos sepultamentos que estão acontecendo de forma apressada, rápida, sem velório. Vejam bem que a situação é tão grave que aqui no Rio Grande do Sul uma lei exige que não sejam feitos velórios e, se for feito, sejam de no máximo 3 horas, não importa qual foi a causa da morte, não só em casos de Covid. Além disso, a lei exige que nesse período de quarentena os caixões sejam todos fechados e no máximo 10 pessoas acompanhem
o sepultamento. Imagine a tristeza de ter de sepultar um familiar, um ente querido, sem poder ver o rosto, sem poder dar uma última despedida, ou talvez sem nenhuma despedida. Que coisa! Pois essa triste imagem de tantos sepultamentos aqui no Brasil e no mundo acontecendo sem velório, sem despedida, em caixões fechados, nos trazem agora para o texto do Evangelho que foi lido hoje, Mateus, capítulo 28. Na descrição que Mateus faz da ressurreição de Jesus, do domingo da Páscoa, o começo é muito triste, é um cenário devastador. Mateus conta a história dizendo que Maria Madalena, uma das seguidoras mais próximas de Jesus, talvez uma amiga muito próxima de Jesus, e a outra Maria, que provavelmente é a Maria, mãe de Jesus, pois essas duas mulheres estão caminhando rumo ao túmulo. Provavelmente elas estão indo ao túmulo porque Jesus também foi sepultado de forma apressada, sem velório. Jesus morreu às 3 da tarde, e até que eles tiraram o corpo da cruz já era perto do pôr do sol do sábado sagrado dos judeus. Não havia tempo de fazer velório, não havia tempo para grandes despedidas, só deu tempo de enrolar o corpo no lençol e largar dentro do túmulo. Imagine o coração daquela mãe, se essa Maria de fato é a mãe de Jesus, que Mateus fala, imagine o coração daquela mãe que teve de sepultar o filho sem velório. Pois Maria Madalena, talvez para acompanhar Maria, mãe de Jesus, ou mesmo ela na ânsia de tentar fazer uma última despedida com um pouco mais de calma, pois as duas vão ao cemitério, vão ao túmulo, quem sabe pelo menos para estar ainda um pouco perto, nem que seja do lado de fora do túmulo, mas um pouco perto, e uma despedida um pouco mais com calma. Mas elas chegam perto do túmulo e a situação só piora. Lá estão soldados que Pilatos mandou colocar lá para guardar o túmulo. E talvez elas ficaram ainda mais tristes. E agora, com esses soldados aí, de repente, nem chegar perto do túmulo elas conseguiriam. Um cenário de tristeza, de medo, de insegurança. Mas, antes de falar isso, Mateus começa o texto de hoje dizendo uma frase simples, mas muito significativa. Se a gente voltar a fita um pouquinho, lá para o começo, no versículo 1, Mateus vai dizer que logo bem cedo, no primeiro dia da semana, aquelas mulheres foram. Bem cedo, no primeiro dia. Primeiro dia costuma ser uma expressão que a gente usa quando algo novo, diferente está para acontecer. O primeiro dia de vida de um filho, o primeiro dia na escola, o primeiro dia num novo emprego. Mas se nós pensamos em termos de Bíblia, como é que começa a nossa Bíblia? Como é que começa o livro de Gênesis? Dizendo que no começo não havia nada, até que Deus falou, haja luz, e houve luz, e assim foi o primeiro dia. Na Bíblia, o primeiro dia marca a ação de Deus criando algo novo, criando algo diferente. E não é à toa que Mateus começa a narrativa da Páscoa dizendo, no primeiro dia da semana, algo novo, algo diferente está para acontecer. E acontece. Quando as duas Marias estão chegando perto do túmulo, naquele cenário triste, de repente um anjo desce do céu. E aí tem um comentário que eu queria fazer. Nós costumamos, na nossa fantasia humana, geralmente pensar em anjos, anjinhos, como criaturinhas meigas, delicadinhas, bonitinhas, quase que bobinhas. Mas essa não é a descrição que a Bíblia faz. Anjos são criaturas poderosas enviadas por Deus, são mensageiros de Deus.
E aqui em Mateus não é diferente. Quando o anjo chega e desce do céu, um grande terremoto acontece, diz Mateus. A terra treme. E aquele anjo chega brilhando com sua roupa e uma luz sai dele como se fosse um relâmpago, um grande raio para o qual nem se consegue olhar direito. E aquele anjo chega, arranca aquela pedra da porta do túmulo, aquela pedra cai e aquele anjo senta triunfalmente sobre aquela pedra. É uma cena tão incrível, talvez uma cena de filme, a ponto de aqueles soldados, homens treinados para a guerra, ficarem em estado de choque, quase como se estivessem mortos. Imagine o susto daquelas duas mulheres, daquelas duas Marias, diante daquela cena. Mas aí o anjo fala com elas, e o anjo diz: não tenham medo. Não tenham medo. E o anjo diz mais. O anjo diz: eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Venham ver onde ele jazia. Ele não está aqui. Que notícia maravilhosa! Ele não está aqui porque aqui é lugar de morto. Ele não está aqui porque Jesus ressuscitou dos mortos. Lembram? No primeiro dia da criação, Deus fez tudo novo. Agora, no primeiro dia daquela semana, algo novo, totalmente diferente acontece. Pela primeira vez na história, alguém ressuscita. Mas no caso de Jesus, não é só viver de novo. É o ressuscitado que não morre mais, que tem vida eterna, que não pode mais ser morto nem atingido. Esse é Jesus, essa é a ressurreição de Jesus, e por isso quando o anjo diz, ele não está aqui, porque ele ressuscitou dos mortos. As duas Marias, então, diz Mateus, saem correndo com pressa para avisar os outros. E aí tem um detalhe que Mateus escreve, Mateus diz assim, que elas saíram ainda com medo. Não é à toa, toda aquela cena, tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. Mas Mateus diz que elas estavam com medo, mas com grande alegria. Assim somos nós por causa da Páscoa. Vivemos sim, muitas vezes com medo, mas temos uma alegria maior. Cristo vive, Cristo ressuscitou. Mateus podia terminar o texto aqui, já estava muito bom, mas lembrem-se, é Páscoa. É o primeiro dia. Ainda tem coisa melhor para acontecer. Mateus diz que aquelas duas Marias saíram correndo e de repente, no meio da correria, elas encontram quem? Jesus. Jesus ressuscitado vem chegando perto delas e aqui no texto bíblico a tradução diz que Jesus falou salve. Mas esse salve, na verdade, se a gente olha o texto grego, é um oi, é um bom dia. Jesus chega perto daquelas mulheres e simplesmente diz oi, bom dia. E eu acho esse um detalhe lindo da história de Mateus, ou da maneira como Mateus conta a história. É como se Jesus pensasse assim, olha, eu mandei o anjo lá dizer para elas que eu tinha ressuscitado e dizer para elas avisarem que eu iria encontrar eles na Galileia, mas eu não me aguentei. Eu tive que vir aqui. Eu tinha que dar um oi. Eu tinha que dar um bom dia na Maria Madalena, a minha amiga. Eu tinha que dar um oi para minha mãe. Nesses tempos de quarentena, quem não está louco para dar um oi, um bom dia ao vivo de novo? Coisas simples, mas que a gente vê como faz falta. Imaginem aquelas duas mulheres ouvindo aquele oi, aquele bom dia de Jesus vivo na frente delas. É o oi mais maravilhoso de todos os tempos. É o maior bom dia de todos. E Jesus diz para elas o mesmo que o anjo já tinha dito. Não tenham medo.
eu estou aqui, eu ressuscitei. Eu disse no começo que para mim essa Páscoa é diferente porque ela, de certa forma, é a Páscoa do medo, das pessoas trancadas, do medo da morte tão perto. Nós somos pecadores, somos fracos e nós temos medo desde que nascemos. Mas por causa da Páscoa nós temos uma alegria que é maior que o medo. Jesus ressuscitou. Um dia, quando eu era bebê, eu tinha em torno de 15 dias de vida. E era um domingo de manhã também, primeiro dia da semana. E eu tomei um susto. Ainda bebê, muito pequeno, certo que eu nunca fui tão pequeno assim, mesmo como um bebê, mas eu tomei um susto quando de repente eu senti alguém colocar um pouco de água na minha cabeça. Talvez eu tenha chorado, não sei, mas aquilo me assustou. Mas de repente eu fiquei calmo, porque ali estava Jesus, vivo, ressuscitado. E Jesus disse para mim: Oi, bom dia, não tenha medo. A partir de hoje, tu és meu. A partir de hoje, eu sou o teu Salvador e eu estou contigo. Não tenha medo. E assim tem sido a minha vida desde aquele domingo do dia do meu batismo. Muitas vezes eu tenho medo, angústia, ansiedade e insegurança. Mas junto e apesar disso, eu tenho uma alegria maior. Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, está comigo todos os dias. Como vão ser os próximos dias, as próximas semanas? Não sei. Vem coisa pior ainda por aí? Não sei dizer. Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza. Apesar ou venha o que vier, Jesus, o ressuscitado dos mortos, estará conosco. Ele estará nos dizendo a cada novo dia: Oi, não tenha medo. Sou eu, Jesus. Eu estou com vocês. E um dia, por causa daquele domingo, daquele primeiro dia da semana, anjos voltarão lá do céu e virão aqui para a terra novamente. Talvez brilhando como um raio, ou quem sabe a terra vá tremer novamente. Mas dessa vez, junto com eles, estará Jesus. Ele que saiu dos mortos para a vida, ele dessa vez vai abrir o túmulo, o meu túmulo, o teu túmulo. Vai nos chamar vivos para fora. E aí nós vamos ouvir da boca de Jesus as mesmas palavras. Oi, bom dia, não tenham medo. Entrem comigo para a vida eterna. Por isso, podemos dizer uma feliz e abençoada Páscoa com Jesus, o ressuscitado. Amém.